O Lula, que ficou caladinho, quase mudo, depois daquela derrota acachapante do primeiro turno, volta agora a mandar alguns recados. Como diz hoje a jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, o ex-presidente teria afirmado: olha, tsunami vai e volta. E a política não se encerra em apenas uma eleição, ou seja, a política não se esgota aí, porque a política é muito dinâmica. Então vamos ver alguns exemplos do tsunami que vai e do tsunami que volta na história recente deste país. Estamos em 1970, a fase mais difícil da ditadura. Na época, os presidentes eram escolhidos pelos comandos militares e empurrados junto ao Congresso Nacional. O mesmo acontecia com os governadores e até os prefeitos das capitais. Então, ao eleitor só era dado escolher os senadores e os deputados. Em 1970, houve então a primeira eleição do regime militar. O que aconteceu? A Arena, que era o partido governista, a Arena ganhou nada menos que 43 das vagas em disputa, que eram um total de 48, ficando o MDB com apenas 5 senadores. Na Câmara dos Deputados, a devastação foi mais ou menos parecida. A Arena elegia 223, enquanto o MDB apenas 87. Mas aí eis que tem a volta do tsunami, para usar a expressão do Lula. E a ditadura sofre uma derrota popular que quase acaba com o regime. Senado 74, 1974. A eleição que abalou a ditadura. O que ocorreu foi que, das vagas em disputa, que era apenas 1/3 do Senado, ou seja, 22 senadores na época, a Arena ficou com apenas 6 senadores. E o MDB com 16. Ou seja, o jogo virou. Mas aqui o que importa verificar não é essa questão eleitoral ou a propaganda eleitoral ou de determinado candidato, mas é se o candidato a ser eleito ele vai realmente enfrentar os problemas do país. E entre os problemas principais que estão aí está justamente o desemprego. Um governo, por exemplo, com uma plataforma neoliberal, ele vai, por exemplo, resolver essa questão. Nós temos aí uma situação dramática. Do golpe parlamentar de 2016 até aqui, foram fechadas 220 mil lojas no país inteiro. 120 mil indústrias tiveram encerradas as suas atividades. E o desemprego pulou. Tá difícil encontrar emprego. Onde é que tem emprego? Nem no serviço público. A gente encontra mais concurso aí para tentar uma vaguinha aí no serviço público. Não existe, acabou tudo. Por quê? Por causa justamente dessa política que é voltada para beneficiar o grande capital e não os trabalhadores, né? O povo em geral. Daí é que a gente vai ver quem é que vai se impor nesta eleição. Se é este neoliberalismo selvagem ou se uma política de desenvolvimento econômico mais aberta e que proteja o trabalhador